Oi, eu sou a Neide, sou psicanalista. Venho aqui hoje falar sobre o luto. Normalmente nós associamos o luto com a morte, né? Com a perda de alguém. Mas o luto também significa uma ruptura, uma perda de algo que significava muito, que tinha muita importância na vida das pessoas. Ou seja, pode ser um rompimento de uma amizade, pode ser a perda de um trabalho, pode ser uma decepção, enfim, tudo aquilo que nos causa uma perda ou um prejuízo emocional, né? Talvez essa palavra prejuízo emocional venha cair com maior ênfase aí no que eu quero explicar. Então, o que às vezes a gente associa como luto, às vezes a perda de alguém, a demora nesse processo, né, nessa elaboração dessa falta, dessa presença, e como que a pessoa lida com isso, né? Normalmente o processo do luto, da perda de alguém pela morte, ela é um processo normal no sentido de se encaminhar novamente para uma vida não da mesma forma, mas que não venha se transformar em algo que incomode por um período de tempo muito longo, né? Então ela vai, como se dizendo, se curando, né? E a gente vai encontrando outras simbolizações na nossa vida. Mas o que isso significa? Por que algumas pessoas vivem o luto de uma forma, às vezes, que a gente chama patológica, ou não consegue sair daquele luto? E aqui nós não estamos falando somente da perda pela morte de alguém, mas com rupturas, com perdas de trabalho, enfim, com várias questões que podem nos causar esse prejuízo emocional, né? Então, isso nos leva a pensar no modo de funcionamento, né? E esse modo de funcionamento não é aqui agora, ele não funciona, ele não iniciou aqui, mas durante todos os nossos processos de perda ao longo da vida. Então, muitas vezes, quando esse prejuízo emocional demora muito a se curar, é porque tem alguma coisa no meu processo de elaboração dessas fases difíceis, como eu lidei na minha vida com tudo isso, que vai causando essa dificuldade em lidar com essa perda, né? E às vezes as pessoas entram em processos depressivos e fazem outras angústias, outros sintomas a partir de uma perda de alguma coisa ou de alguém. Então, olha que interessante, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, de repente está vivenciando um processo de perda, de separação, enfim, de algum prejuízo emocional que você não está conseguindo lidar, pode ter esse viés. E é muito importante a gente encontrar as respostas lá no nosso processo de vivência. E se de repente você estiver com essa questão, com essa angústia, vem falar comigo. A psicanálise é uma ferramenta, é um instrumento de autoconhecimento muito importante que revela para os analisantes o modo como as pessoas lidam ou como aquela pessoa lida com a situação. E a partir dessa compreensão, nós podemos escolher modificar, né? O modo de agir, e aí a partir disso a angústia e o sofrimento cessam. Então o sintoma ele desaparece a partir do momento em que eu percebo onde ele foi gerado, ali a sementinha que fez com que ele existisse na minha história e desse continuidade para um sofrimento em todas as questões de perdas, por exemplo. Tá bom? Beijo grande, espero que tenha ajudado e qualquer coisa, vem conversar comigo. Beijão!